Judas, versículo 23. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Depois do pecado, todo ser humano nasce com a sua natureza má, nasce com a sua natureza pecaminosa. Essa minha pregação aqui, eu vou basear nessa palavra aqui, aborrecendo até a roupa manchada da carne. As pessoas que vivem segundo a carne, que vivem fazendo obras más, os servos do Criador devem aborrecer as obras más. Quem se converter ao Criador tem de negar a si mesmo, tem que dizer não aos desejos da natureza velha carnal. As pessoas de todo o mundo, elas vão escutando o Evangelho e não se converte para continuar atendendo os desejos da sua natureza pecaminosa. Não tem nenhum ser humano bom, só o Criador é bom. Porque todo ser humano tem a sua natureza pecaminosa, herdada de Adão e Eva. Onde tiver uma nação ou um país que peca menos, é porque as leis lá é firme, ou seja, é porque tem lei que freia a carne. E onde tiver uma nação, um país onde as leis for frouxo ou imoral, pois as obras más dessas pessoas, nesse país, nessa nação, vai ser muitas obras más. Por exemplo, aqui o Brasil, como as leis são imorais, como as leis são frouxas, muita gente aqui no Brasil fazendo obras más, muita gente aqui no Brasil na safadeza, muita gente na sensualidade, que é safadeza. Sensualidade é descaramento, é falta de vergonha, é safadeza. Muita gente na homossexualidade aqui no Brasil. Muita gente fornicando. E quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo. Fornicando. Tem gente também adulterando. E todas estas práticas o Criador vai punir no lago de fogo, para ser atormentado para sempre. E os evangélicos, os cristãos, os crentes, que deveria avisar a humanidade com sinceridade que se converta para escapar do inferno, esses cristãos, eles não fazem isso, eles são falsos. Eles estão aí tocando um toque de trombeta falso. Até eles mesmos estão caminhando para o inferno. Porque esses cristãos também, eles estão atendendo também a sua natureza carnal pecaminosa.
O ungido, ele manda, né, quem quiser se salvar, negue-se a si mesmo, pendure a sua carne no madeiro. Esses evangélicos, né, eles estão fazendo é o contrário, eles estão procurando satisfazer os desejos da natureza carnal pecaminosa. Tem deles que joga bola, tem deles que assiste jogo, né, de futebol, tem deles que vai para a praia. Muitos deles sensuais, e quando eu digo muitos, é muitos mesmo. Homens e mulheres, crentes sensuais e também até seus filhos sensuais. Muitos filhos de crente vestidos sensuais, igual aos não crentes, tem deles que é até pior do que não crentes. Eu vejo filhos de crente vestidos até pior do que não crente. Terá momento que o não crente ele vai estar vestido melhor do que um crente. Ainda que depois desse não crente ele já vai estar mostrando as coxas. Se for uma mulher, por exemplo. Porque o ímpio ele vive satisfazendo a natureza carnal pecaminosa. Ela agora, né, a pessoa pode até tomar de uma pessoa, né, bem vestida hoje. Mas logo em seguida ela já vai estar mostrando as coxas. Porque ela vive atendendo, né, os desejos da sua natureza velha carnal. É por isso que os servos do Criador não podem fazer amizade com os não crentes e nem também fazer amizade com os falsos crentes. As Escrituras diz: apartai-vos, sai do meio deles, não toqueis em nada imundo, e eu serei para vocês pai, e vocês vão ser para mim filhos e filhas. Como também muita gente envolvidas com bebidas alcoólicas, tanto tem pessoas fabricando, como também muitas pessoas vendendo e muitas pessoas bebendo e as outras pessoas concordam. Às vezes não bebe, mas concorda, se cala. Ou seja, apoia a malignidade do ser humano. Porque a bebida alcoólica, ela mata muita gente. Tanto, por exemplo, a pessoa se embebeda e pega um automóvel, seja um carro ou uma moto, se acidenta, né, morre ou mata pessoas, como também tem pessoa que morre amíngua, viciada. E a raça maligna não se preocupa com isso, elas não se acham culpadas, né? Os fabricantes, os vendedores. Mas o Criador vai pedir conta dos responsáveis. Todas essas pessoas que são mortas e vieram a morrer arrastado da bebida alcoólica, o Criador ele vai pedir conta dos responsáveis, os fabricantes, os vendedores, todos os envolvidos. Na Barra do Silva é um lugar pequeno, mas algumas pessoas já beberam e pegaram a moto e se acidentaram e morreram. Eu vou citar aqui 4 exemplos para mostrar, né, que eu sei o que estou dizendo. Para quem ouvir, comparar, entender que o que eu estou dizendo é verdade. E que a minha pregação é pela razão, é de acordo com a razão. Porque o Criador, né, ele é a verdade e ele ama a justiça e o juízo. O Criador, ele quer a verdade. E quem segue a mentira, segue a Satanás. A raça humana está seguindo a serpente. A raça humana vive mentindo, mas está seguindo a serpente, caminhando para o inferno.
E até os cristãos também estão caminhando para o inferno, porque eles são falsos, eles estão seguindo a serpente. Quem ouvir a minha pregação, em humildade falo, com temor falo, compare, veja se faz sentido ou não, se está de acordo com a razão ou não. Eu digo isso porque a minha mente, ela é fraca, eu já enlouqueci. A minha mente ela é fraca, ela não aguenta eu conversar muito. Nem também ouvir conversa. Mas, porém, o meu limite pouco, o meu curto limite de conversa, né, eu procuro conversar aprumado, ou seja, eu converso aprumado. Glória ao Criador. Eu não aguento estar junto das pessoas, porque eu não aguento conversar e nem ouvir conversa. Mas ainda que eu tivesse um cérebro bom, eu não me juntava. Ou seja, eu não vivo junto das pessoas conversando. Eu vivo porque eu vivo separado, né? Ou seja, eu vivo isolado, separado. Dois motivos. Dois motivos. Primeiro, que o crente tem que se isolar mesmo, para não se misturar com os ímpios, para não ser contaminado. Primeiro, por causa disso. E segundo, porque eu não posso. A minha mente ela é fraca. Mas ainda que eu tivesse uma mente boa, eu não me misturava com os ímpios. Eu só conversava com eles ou para resolver alguma coisa, ou então para pregar, repreender. Porque eu já sei o que tem dentro do ser humano, como eu falei. Eu já sei o que tem. Quem se junta com eles é contaminado com suas conversas. É contaminado com suas roupas, porque né, muita gente na sensualidade. Então, como eu ia falando, que eu ia dar exemplo de 4 pessoas que morreram. Bebeu, pegou a moto e caiu bêbado e morreu, saindo. Eu vou dizer, a estrada. Onde bebeu, eu não vou dizer que eu não sei. Mas o Criador sabe quem foi o vendedor que vendeu e vai cobrar. Eu vou dizer a estrada. Saindo da Barra para o Rancho dos Homens, 2 pessoas. Wanda e Júnior de Manel de Neco. Beberam, caiu de moto e morreu. E da estrada da Barra para Quixaba, na estrada da Quixaba, da Barra, ou seja, Quixaba da Barra, saindo da Barra para Quixaba, 2 pessoas também bebeu, caiu de moto e morreu. Orlando de Antão, conhecido como Nego de Antão, e Naelso de Deto. Não é Beto com B, não. É Naelso de Deto com D de dado. O Criador vai pedir conta dessas pessoas que venderam a eles. Ninguém se confia, vendedor nenhum se confia não. Dizendo assim, não, mas é ele mesmo que compra. Sim, mas você está recebendo o dinheiro para fazer o mal às pessoas. Você está pensando só no dinheiro. Estragando a saúde das pessoas. Não tem desculpa não. Se não se converter, vai para o inferno. Se não se converter, vai para o inferno. Sofrer eternamente. Com isso fica claro porque é que a Escritura manda a gente aborrecer até a roupa manchada da carne. Porque as pessoas fazem obras más, e obras más tal, que resulta até na morte das pessoas, e ainda essas pessoas vivem felizes de dentro aberto, feliz sorridente, como se nada acontecesse. A pessoa topa essas pessoas, elas estão sorridentes e já vai logo cumprimentando uns aos outros. Bom dia, tudo bom? Aí o outro ímpio já responde, tá tudo bom. Porque todos estão no pecado,
todos estão atendendo à sua natureza velha pecaminosa. Eu não respondo, tá tudo bom. Primeiro que eu me desvio dos ímpios, já evito cumprimentar. Mas eles me cumprimentam. Quando eles dizem, está tudo bom, eu digo, opa. Ou então eu digo, vou lutando. Eu vou lutando, digo, né? Para ficar em pé. Não é na esperança de ficar bom, não, né? Que não vai ficar bom, não. A Escritura já revela que a raça humana vai piorar. Vai vir o anticristo, o homem do pecado, que é o último governante, que vai governar o mundo. É o homem do pecado. Então as pessoas vão piorar. Então, eu digo, vou lutando. Mas vou lutando para ficar em pé, para eu não ser derrubado por eles. Porque, na verdade, até o cumprimento dessas pessoas é abominável, essas pessoas que estão fazendo obras más. Até o cumprimento é abominável. Por quê? É abominável. Porque elas estão fazendo obras más, mas quando eu topo a pessoa, está feliz, sorridente, ainda me perguntar se está tudo bom. Olha a hipocrisia. Olha a dissimulação da carne, né? A velha natureza. Aí quem responde que está tudo bom, concorda. Eu não respondo que está tudo bom. Eu digo apenas, opa. Não digo nem olá e oi. Né? Para não dar entrada à pessoa, puxar conversa. Já digo, opa, dá para cortar. Eu não quero conversa. Primeiro que, ou seja, eu não quero conversa. Nem eu aguento, que não tenho paciência para estar conversando, nem eu quero. Então eu já não dou nem brecha. Aí os ímpios, as pessoas que não temem ao Criador, como eles querem continuar no pecado, satisfazendo a sua natureza egoísta, aí tem deles que falam, discurso de ódio. É ódio mesmo. Os servos do Criador têm que odiar mesmo. Agora eu vou explicar como é que a gente odeia. Os servos do Criador odeiam as obras más das pessoas. Primeiro, que o crente tem que negar a si mesmo, ele tem que deixar o que é errado. Depois, se separar dos não crentes e dos falsos crentes, porque o falso crente também ele vive segundo a carne. Então, a gente aborrece as obras más da carne, ou seja, das pessoas ímpias. Não é matando, não é batendo em ninguém, não. Porque o Filho do Criador, ele diz que se a gente receber um tapa, a gente oferece o outro lado. A gente aborrece é se separando e reprovando as obras más dos ímpios. A gente aborrece é se separando e reprovando. Reprovando, né, dizendo a realidade que essas pessoas estão caminhando para o inferno. Aí os crentes não fizeram isso. Aí com isso já fica claro que esses crentes eles são falsos, porque eles não estão fazendo isso. Não reprova, nem se separa, né, dos ímpios. E ainda fica pedindo dinheiro, dízimos e oferta. Né? No caso, os pastores. Mas eles são somente mercenários. Fica claro isto. Eles não querem serem odiados. Eles não querem serem mortos. Aí se cala. Porque a carne, ela mata. As pessoas ímpias, elas matam os servos do Criador. Por exemplo, mataram o filho do Criador. As pessoas querem atender a sua natureza velha pecaminosa, penduraram o filho do Criador no madeiro. A mandado
dos pastores, dos sacerdotes judeus que deveriam ensinar o povo a verdade, não obedecia ao Criador, mandaram foi pendurar o filho do Criador, mas vão para o inferno também. Porque os sacerdotes judeus não obedeciam ao Criador, não. Estavam com a escritura em mão, mas não obedeciam. Do mesmo jeito hoje também, está também os cristãos com as escrituras na mão, mas não obedecem ao Criador, não. Então, eu já explico isso, que é para ninguém ter a brecha de dizer é discurso de ódio. Ou o discurso dele de ódio. É ódio sim. Agora, contra as obras más, é ódio mesmo. Porque as pessoas, como por exemplo aqui no Brasil, na safadeza, mostrando as coxas, a pessoa tem que baixar a cabeça, porque a pessoa tem a mesma natureza carnal pecaminosa, que quer contemplar, que quer olhar. Aí se olhar, cai. Então a pessoa tem que baixar a cabeça ou sair, ou então é derrubado. Então as obras más da carne é digna da pessoa aborrecer. Porque tanto faz o mal como vive na dissimulação, de dentro aberto, como se não soubesse o mal que está fazendo. Como, por exemplo, essas pessoas imorais na safadeza mostrando as coxas. Elas fingem que não sabem. Que é para elas continuar dominando as pessoas. Porque onde elas chegar, as pessoas estão tudo desejando olhar as coxas. Se for a mulher, se for os homens também, olhar para o corpo deles. Eles sabem. Então, para eles continuar dominando, aí fica fingindo que não sabe. E as outras pessoas, né, não tem coragem de falar, se acovarda e também ao mesmo tempo contempla, aí se cala, fica tudo do lado só. Fica tudo do lado dos safados, porque sensualidade é safadeza. E se alguém quiser discordar, vá para o dicionário. Olha o que é a palavra. Ou seja, olha o que é sensualidade. E olha o que é safadeza. E olha se não é a mesma coisa. Esses cristãos que deveriam repreender e se separar dos não crentes, muitos deles também são sensuais. É atendendo também a natureza velha, pecaminosa. Os servos do Criador se separe. Se quiser se salvar, se separe desses cristãos, porque eles são falsos. Tanto os que estão nas igrejas, como também esses desigrejados. Eles só saíram da igreja, eles só não frequentam a igreja, mas não servem ao Criador, não. Eles estão na carne também. Observe a roupa deles. Basta observar que a pessoa percebe que eles são sensuais. Observe um modo de vida que percebe. Então nós, servos do Criador, se vê um irmão precisando, a pessoa ajude. Agora não faça amizade, não. Ajude. Repreenda, aconselhe. Mas não se junte, não. Caminhe sozinho. Não confie, irmão, não. Não confie, não fique confiando em pastor, não. Essas ovelhas estão em rebelião contra o Criador. No Rio Grande do Sul, o Criador mandou chuva, inundou. Algumas pessoas morreram, ficando claro que o Criador está irado contra as obras más das pessoas e principalmente contra as pessoas aqui do Brasil. Porque é o Criador quem manda chuva. Passou, né, há pouco tempo, essa doença que matou muita gente, que começou um ano antes do ano de 2020. Aí se vacinaram,
as pessoas continuarem no pecado do mesmo jeito. Ficando claro, a malignidade que há dentro do ser humano, ou seja, a natureza velha pecaminosa, ou se converte, ou o Criador vai jogar no inferno, porque quem não se converter vai continuar atendendo a natureza velha pecaminosa. E a minha oração ao Criador tem sido e é para que ele faça o contrário do que ele fez lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul ele mandou muita chuva. Mas a minha oração é o contrário, que ele diminua a chuva, que é para vir escassez de alimento e de água. Que é para as pessoas sentir, perceber que o Criador está irado. Essas pessoas elas estão fartas de pão e de água, de alimento e de água. Aí vive assim, ocioso, para cima e para baixo, na safadeza, na sensualidade, é fornicando. Minha oração ao Criador é que ele diminua a chuva. Que é para essa raça não para matar, explicar, não para matar, mas para castigar que a raça maligna sinta. Essas pessoas, por exemplo, que estão gordos, fazendo caminhada, vestido sensual, vem emagrecer de fome, afinar o pescoço, emagrecer, afinar o pescoço, ficar de oi fundo. Para saber que o Criador está irado.